No princípio era quem? O verbo. O verbo, massa. Depois que eu acho o verbo, eu vou atrás de quem? De quem é? Porque se o verbo é uma ação, via de regra, eu falto aquele que pratica a ação. Quem seria? O sujeito, O substantivo. sujeito. Massa. E qual é a obrigação do verbo como núcleo do predicado? Concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Como é que é o nome dessa concordância? Se está envolvendo o verbo. E Verbal. aí? Concordância verbal. Verbal, verbal, verbal. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, sabia? Massa demais. Então, a concordância verbal é aquela que se dá do predicado para o sujeito. Amém? Vou botar aqui verbal do predicado para o sujeito. Não nos esqueçamos que o núcleo do predicado é um verbo. Se é um verbo, se o predicado é verbal, lógico que a concordância será verbal. Tranquilos, né? Aí eu acabei de dizer que temos a nominal. Nominal. Pronto. A nominal é da função adjetiva para o substantivo. Professor, eu não entendi. Nominal são os nomes. Quais são os nomes da língua portuguesa? Substantivo, adjetivo, pronome e numeral. A classe morfológica mais importante da língua portuguesa é o substantivo. Ele é tipo Batman na Liga da Justiça. Ele não é obrigado a concordar com ninguém. Os outros quiserem que hão de concordar com ele. Então tá aqui o substantivo, vão gravitar em torno dele o pronome numeral e o adjetivo. Todos esses são obrigatoriamente, são obrigados a concordar em número e gênero com o substantivo. Se acontece essa concordância entre os nomes, nós chamamos de concordância nominal. Me aponta bem aí um nome que teria de concordar com o núcleo do sujeito, que seria eu, nessa frase. Eu serei para sempre responsabilizado pelas minhas atitudes. E aí? Quem é? Pessoal. Serei. Não, mas serei é verbo. Se envolver verbo, a concordância é Responsabilizado, senhor. responsabilizado, que morfologicamente é o quê? Homem responsabilizado, mulher responsabilizada. Se homem e mulher são substantivos, aquilo que acompanha o substantivo exerce a função de quê? Adjetivo. Adjetivo. Pronto. Então, olha essa dica, pelo amor de Deus, vamos passar direto. Existem dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. A verbal é do verbo para o substantivo, que é núcleo do sujeito. Pronto. A nominal são de todas as funções adjetivas que vão se referir ao substantivo. Então, se eu fosse reescrever essa frase, imaginemos que substituindo o eu por nós. Nós não é um pronome pessoal do caso reto? Sim? E aí, galera? Deixa eu ver se já chegou mais gente. 55 pessoas, vamos lá. De novo, nós é um pronome pessoal do caso reto? Gente, bora! Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes pessoais do caso reto. No inglês, isso é chamado de subject pronouns. O que é que isso quer dizer? Pronomes que nasceram para ser sujeito. Se ele é o sujeito, ele é o que vai mandar na parada toda. O que é que vai acontecer? O verbo tem de concordar em número e pessoa com ele. Se o verbo tem de concordar e o verbo entrou, a concordância é? Se o verbo está na concordância. Verbal. Pronto. Verbal. Então, se nós está no plural, como é que ficaria o verbo? Seremos. Isso, tia. Nós seremos campeões da Copa do Brasil. Nós seremos. Tá. Para. Para sempre. Como fica agora?
Responsabilizado. Responsabilizados pelas nossas atitudes, concorda? Pronto. Vocês observaram que tudo está girando em torno do nós? Sim ou não? Sim. Sim. E que o seremos está concordando com quem? Com nós? Que tipo de concordância é essa? Verbal. E que responsabilizados? E que nossos está concordando com quem? Com nós. Que tipo de concordância é essa agora? Nominal. Pronto, acabamos de entender. Porque está acontecendo entre funções adjetivas e o substantivo. Tá tranquilo agora? Agora é a hora da orientação. Existem dois tipos de concordâncias verbais. Imaginemos que eu dissesse o seguinte: dada a primeira frase, e observando que existem concordâncias verbal e nominal, além da modificação do verbo, qual outro tipo ou qual outra classe teria de concordar com o núcleo do sujeito? Vocês entenderam essa pergunta ou não? Fechou? Entendo Não. bem. Não, né? Tá. Primeiro, a análise sintática ela acontece em uma estrutura que tem verbo. A obrigação do verbo é concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. O nome dessa concordância é concordância verbal. Aí eu te digo na frase: além do verbo, qual outro tipo de palavra teria que se flexionar para se adequar ao núcleo do sujeito? Espera aí. Existem quantos tipos de concordância? Não são duas? Uma é a verbal. Se é para além do verbo, qual é a que sobra? Só tem duas. Qual é o outro? Hã? Nominal. Então, qual seria a outra palavra dentro da frase que teria de concordar com o substantivo? As funções adjetivas. Isso que vem o gabarito, pelo amor de Deus, vai vir o gabarito. Então, por favor, entendam os sinais. São dois tipos de concordâncias. Se o comando disser para além da concordância verbal, sai quem da história? O verbo. Só sobra uma concordância. Qual seria? A nominal. Não é esse o combinado? Aí ele vai apertar. Então, qual é a outra palavra que vai ter de proceder concordância? Meu amigo, o substantivo não concorda com ninguém. Ou é o adjetivo ou alguém que exerce a função do adjetivo. Então, Dudu, tu vai procurar quem dentro da estrutura? Adjetivo. Pronto, te amo. É isso aí. É isso aí. Aí vocês estão respondendo questões de vestibulares e a gente está preparadíssimo para o ano que vem enfrentar o Enem. Amém. Amém, 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 amém. Posso passar? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Não vão falar, né? Tudo bem. Bora, vamos passando. Outra coisa que nós falamos em sala de aula. Aqui. Eu mostrei essa estrutura para vocês. Só que foi com a palavra é proibido. Até falei do consultório de vocês futuramente, lembra disso? Deixa eu ver aqui. Que eu disse o seguinte: é permitido e é permitido. Quando essa estrutura acontecer, eu gostaria que vocês usassem o efeito muleta. Nós falamos isso. Efeito muleta. Se o substantivo que vier depois for feminino e não houver artigo, ou seja, determinante antes deles, o predicativo, que é a palavra permitido, permanecerá inalterado. Por que é efeito muleta? Porque se eu quebrar um pé ou uma perna, eu não vou usar uma muleta, eu vou usar duas muletas. O que é que isso quer dizer? Eu tenho que mexer, eu tenho que me apoiar no início
e no final, que são as duas extremidades. Falei isso em todas as salas. Então, as muletas seriam como se fosse o a, que é o artigo inicial da oração, e o a final, que é a desinência, em cima do predicativo. Tia, eu não estou entendendo, não. Olha a primeira frase. É permitido permanência de menores. Duda, tá entendendo? É permitido permanência, sim? Sim. Tem artigo na frente da palavra permanência? Não. Então, eu não posso mexer com o predicativo que é permitido. Entendido? Sim. Aí eu botei a frase na ordem direta. Permanência de menores é permitido. As duas frases estão gramaticalmente corretas. A primeira apenas veio na ordem indireta e a segunda veio na ordem direta. Eu reescrevi as duas frases para que você possa entender. Aí o que é que acontece na segunda frase? É permitida a permanência de menores. Foi o que aconteceu, Duda? Que agora veio o artigo. Na frente do núcleo do sujeito, que é permanência. Na ordem direta, a permanência de menores é permitida. Sim? Perfeito? Agora, imaginemos que tivesse uma placa e viesse desse jeito. Gramaticalmente está correta, Duda? Não, porque aí nesse caso não vai ter que variar, né? Tipo, que alterar, porque precisa ter o artigo. Qual é o tipo de concordância? Acho que é verbal. Mas a verbal teria que envolver o verbo. E permitido é adjetivo. Ah, então é nominal. Entendi agora. É porque eu tava, tipo, achando que seria, tipo, um verbo para concordar com o substantivo, né? Mas aí seria uma função adjetiva. Então, temos lá no consultório de vocês vão me orientar. Caminhada é bom para a saúde ou caminhada é boa para a saúde? Nós falamos sobre isso aí em sala. Caminhada é bom para a saúde ou caminhada é bom? Muito bom. Agora, a caminhada é bom para a saúde ou a caminhada é boa? É boa. Meti o artigo, eu mexo com o adjetivo lá no final. Sim, tirei o artigo, eu não mexo com o predicativo. Eu estou dizendo como é que vai funcionar no consultório de vocês. Vocês vão colocar. É terminantemente proibido entrada de estranhos. Entendi da frase? Bem assim, em cima do consultório da porta de vocês. Sim? Entendi da frase? Fez sentido? Bom dia. Bom dia. Como você está? Tranquilo. Dando aula já no online aqui. Já aqui, né? É segundo horário, né? Terceiro, desculpa, né? Não sei. Tamo junto. Bem, Beijo. Amores, de novo, me ajuda. É terminantemente proibido a entrada de estranhos. Faz sentido a frase? Gramaticalmente correta? 100%. Agora, é terminantemente proibida a entrada de estranhos. Sim? Sim? Sim. Sim. Qualquer coisa diferente disso é um solecismo, ou seja, erro de concordância, seja ela verbal ou nominal, neste caso nominal. Amém? Tranquilo, certo? Posso passar? E, professor, a estrutura é verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Rapaz. Verbo de ligação mais o predicativo. Para que foi feito o verbo de ligação? Resposta mais lógica, vai. Bem rápido. Mais plausível. Para que foi feito um verbo de ligação? Para. Me ajuda. Ligar. O sujeito é predicativo. Isso, rapaz. Ei, você. Ei, gente, é doido. É doido. Você não precisa de mim, não. Precisa não. Precisa não. Tu é doido. Isso aí foi pergunta sabia? Da UEMA ano passado. Eles perguntaram o papel do adjetivo dentro da estrutura, predicativo. Porque o que é o predicativo? É um atributo destinado ao sujeito. Para se ligar ao sujeito, é preciso do verbo de ligação. Massa. Parabéns, raciocínio de vocês. Parabéns, estou muito orgulhoso. Muito. Isso. Vocês são bons de provérbios?
Provérbio demanda conhecimento de mundo. Sim ou não? São bons? Eu vou precisar dessa linha de raciocínio de vocês. Sim ou não? Vascaínos. Como é que anda o conhecimento de mundo? Ah, gente, não? Se intrigaram. Acabou? Caiu, foi? Deixa eu ver aqui se caiu. Caiu não. Pronto. Fala aí comigo, de novo. São bons. É o André que tá falando comigo? Não, foi professor. É o Guilherme, segundo A. Guilherme, seu lindo. Guilherme, contar um caos aqui e aí a gente responde a questão com um caos, tudo bem? Meu pai estava operado há algum tempo. Foi assim que eu vim para Teresina. Tinha começado o curso já. O pai estava operado. Aí eu falei assim, pai, eu não consigo, não aguento mais andar, tipo assim, para a universidade. Eu já trabalhava, estava começando a trabalhar. Porque eu morava ali próximo à Coca-Cola, não sei se vocês sabem onde é, e estudava na Universidade Federal. Então, todos os dias eu ia a pé e voltava a pé. E tio, só tinha o dinheiro do vale. Meu amigo, eu não tinha o dinheiro do almoço, que é 80 centavos o almoço na Universidade Federal. Quanto mais o dinheiro para gastar não vale. Meu sonho era andar de ônibus. Eu falei, pai, eu estou trabalhando. Ele falou, se meu filho ganha quanto? Eu falei, R$ 2,45 por 50 minutos de aula. Imagina, gente, você dá uma aula de 50 minutos e ganha R$ 2,45. Aí, Guilherme. E aí, eu falei, o que era? Ele falou, pai, eu vou comprar uma bicicleta, eu não aguento mais. Meu pai é muito humilde, muito, muito. Ele disse, o que, rapaz? Uma bicicleta. Quanto é essa bicicleta? Falei, é uma mais 10 de R$ 29,90 na época. Lembra até hoje. Uma mais 10 de R$ 29,90. Olha a história. Ele falou, meu filho, não faça isso. Falei, por quê, pai? Quer dizer que você vai andar na rua com um patrimônio de tamanho valor? Falei, caramba. R$ 230, R$ 260 a bicicleta sairia, né? Parcelado. Linda, bicicleta linda. Falei, pai, mas eu não aguento mais. Você vai prometer uma coisa para mim. Você vai comprar um patrimônio desse valor, mas vai andar com muito cuidado e você ter muita cautela com ela. Tá bom. Aí, com um mês, Guilherme, eu estava voltando da Universidade Federal. Ali no balão ali onde fica New Land, próximo à praça a Ponte da Primavera. Ia passando um comboio. Eu falei, não, passando esse comboio não é perigoso. E tinha 2 suspeitos ali, bem no pé da ponte. Quando eu cheguei na altura da ponte, o cara entrou na frente da bicicleta e meteu uma arma na minha cabeça. Disse, desce. Eu desci. Ele falou, agora vira as costas. Tipo assim, se eu virar as costas, eu não ia mais para a Primavera, eu voltaria rumo à Universidade Federal. Que eu vou dar um tiro na tua cabeça agora. Só de maldade. E aí, eu virei as costas e continuei andando numa Federal. O medo era tão grande. E eu comecei a andar esperando esse tiro. E fui andando. Quando eu vi, eu já estava dentro da Universidade Federal. Já tinha passado a DUFP, já tinha passado a biblioteca, já estava lá próximo da sala onde eu estudava. Né? Quando eu me, tipo assim, me vi em mim. Aí eu comecei a chorar, chateado. Tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Porque eu tinha acabado de comprar a bicicleta. Agora, além de ganhar muito mal e ter muitos salários atrasados nessa época, eu ainda estava com a dívida de R$ 230. Aí o professor me viu chorando, meu professor. Ele disse assim, que foi? Eu falei, não, roubaram minha bicicleta e eu queria ir para casa. Estava começando a chuviscar. Aí ele disse, vão-se os anéis, ficam os dedos. O que é que isso quer dizer, gente? O que é que isso quer dizer? O Senhor perdeu um bem material, mas não perdeu a sua vida, que é o mais importante. Então eu posso continuar lutando e um dia ter algo compatível melhor, não é isso? Perfeito? Ótima interpretação. Aí Drummond veio e falou no meu ouvido assim, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução para o meu problema. Sabe o que foi que eu quis dizer para o meu professor? Por dentro, eu não respondi não, porque ele estava tentando me ajudar. Professor, palavras não resolvem o meu problema.
Eu preciso é voltar para casa. Eu estou precisando de um vale. Ou da minha bicicleta de volta. Então, a empresa que confeccionou a minha bicicleta está completando 25 anos esse ano, e eu estou completando 20 anos de que perdi uma bicicleta dela e nunca mais voltou. Moral da história. Professor, entendi. Falei, professor, preciso de um vale. Ele me deu um vale. Nesse dia eu fiquei muito feliz, porque foi uma das primeiras vezes que eu andei de ônibus aqui em Teresina. Então é para isso. O provérbio é uma máxima de fundo moral e de cunho popular, que muitas vezes não salva, mas acalenta o coração. Perfeito? Entenderam o que é um provérbio? Uma máxima, um adágio? Tranquilos? Guilherme, de boas? Tranquilo. E quando eu digo o soneto saiu pior do que a emenda, o que é que isso quer dizer? Na verdade, eu acho que é o inverso. Deixa eu melhorar. A emenda saiu pior do que o soneto. É o inverso. A emenda saiu pior do que o soneto. Vocês estão ligados que soneto é um poema de estrutura fixa com 2 quartetos e 2 tercetos, sim? Então eu digo, a emenda saiu pior do que o soneto, tudo bem? A emenda saiu pior do que o soneto. O que é que isso quer dizer na vida? Guilherme, vocês apresentam seminários? Vou dar uma dica para vocês. Sim ou não? Aqui na escola? Já fizeram seminário? Duda? Não, tio, tipo assim, seminário. Não, né? Mas tem gente que tem, como é que eu posso dizer? Limitações em falar em público. Faz sentido o que eu tô falando? Medo, vergonha de errar. E timidez. Timidez. Pronto. Eu era muito travado. Tu é doido, eu odiava seminário. E aí hoje tu fala pelos cotovelos. O nome disso é necessidade. Aí, Duda, eu te dou uma dica. Quando você estiver fazendo um seminário, seja aqui na escola ou na universidade, e você cometer um deslize, depende, se for de raciocínio, de ordem gramatical, não para. Tudo bem? Tu promete para mim? Tu não para. Continua falando como se não tivesse errado. Vai direto. Continua o quê? Falando. Tu tá entendendo, Duda? Porque muitas vezes a pessoa que está ali à tua frente nem percebeu que você cometeu deslize. E se você parar para consertar, você, em vez de corrigir, vai potencializar o erro, sim? Fez sentido? Fez. Agora, quando eu digo a emenda saiu pior do que o soneto, faz sentido o provérbio? A máxima, adágio? Entendi. Tipo, você foi tentar consertar, só que aí você acabou piorando uma coisa que você poderia ter deixado quieto. Sim, é mais ou menos isso que acontece às vezes. Por exemplo, tem uma questão que eu respondi recentemente em um preparatório, que o cara está falando sobre jornalistas. Um linguista disse que os jornalistas leem meia página de uma gramática e às vezes querem corrigir como se fossem detentores da língua portuguesa. Aí ele falou assim, e agora, como é que fica as concordâncias? Olha o que o cara disse, o que está corrigindo os outros. Sim, como é que fica as concordâncias? Meu amigo, concordância é o sujeito, ficar é o predicado. A frase não seria como é que fica as concordâncias. A frase seria o quê? Como é que ficam as concordâncias. Tu entendeu? Então o cidadão se meteu a falar de língua portuguesa e a corrigir e promoveu um erro maior ainda. Ou seja, a emenda aí sai pior do que o soneto. Fez sentido? Fez, tio, tudo bem. Pronto. Posso passar? Sim? Então tá. Bora. A gramática normativa ela se divide em 3 grandes partes, o núcleo duro, de forma bem genérica. A fonologia, a
morfologia e a sintaxe. A concordância se encontra em qual delas? A concordância se encontra em qual delas? Tudo bom? Bom dia. Sintaxe. Sintaxe. Pronto. Eu acho que aí que já diz tudo. A sintaxe tem como objeto de estudo, objeto de estudo da sintaxe, objeto de estudo é a oração. Sim? Pronto. É a oração. Então, na sintaxe, você vai estudar termos essenciais, sujeito, predicado, termos integrantes, objeto direto, indireto, complemento e agente da passiva, termos acessórios, adjuntos, adnominais, adverbiais, vocativo e aposto, período composto por coordenação aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, período composto por subordinação, substantivo, subjetivo, objetivo, direto, indireto, completiva, predicativa e apositiva, as duas adjetivas, explicativa e restritiva, 9 adverbiais, causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, temporal, final e proporcional, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e crase. Isso tudo é objeto de estudo da sintaxe. Então, imaginemos que eu colocasse um texto que se discutisse sobre a importância da concordância para a construção de um texto na língua portuguesa. Aí eu pergunto, em que nível isto acontece? Aí vem assim, letra A, fonológico. Aí tu não, porque fonológico é som. Morfológico. Aí tu não, porque morfologia são as classes gramaticais. Lexical. Aí tu não, lexical, porque lexical é a escolha das palavras. Semântico. Semântico é a relação de sentido. Ou sintático, que tem como objeto de estudo a oração, e quando você fala em concordância, é a adequação que há entre os dois termos essenciais, o predicado e o sujeito, ou entre os nomes, que é o dos adjetivos para o substantivo. Qual seria o gabarito de vocês? E aí, gente? Pronto. Vocês entenderam que esta pergunta é tipo assim, você sabe o que nós deveríamos estudar? Né? Qual o conteúdo programático da prova? Desse jeitinho. Sim, a concordância, e tudo bem, concordância. E a concordância é objeto de estudo de onde? Da sintaxe. Como é que você sabe? Porque se há verbo, há oração, e se há oração, a oração é objeto de estudo da sintaxe. Amém? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, tio. Pessoal, eu sei que o ano que vem a gente vai se deparar, isso aí é sem sombra de dúvidas. Alguém vislumbra um outro vestibular que não seja o Enem? Nós temos um aqui que é só pular a ponte. Só pular a ponte. Pulou a ponte, puf. Ué. E aí? A UEMA, te amo. A UEMA. Professor, como é que funciona a UEMA? Funciona assim. 60 questões. Todas as disciplinas. Ela é assim, ó. 20. Isso é um 20 mesmo. 20 mais 20 mais 20. E se eu te disser que essas 20 iniciais é tudo de linguagem, baseada em 3 obras? Tio, eu tenho que fazer quanto para passar para a segunda fase? Na época da segunda fase agora só vai ter uma. A nota de corte do ano passado, 47. Eu fui professor dos últimos primeiros colocados, de todos eles. Eu lembro que o do ano passado acho que fez 19 das 20, e o outro fez
20 das 20. Se você faz 20 das 20, das 40 questões que envolvem química, física, matemática, história e geografia do Maranhão, você vai ter o direito de errar 13. Cara, muito tranquilo. Então, a porta de entrada é linguagem. Outra, a prova de português é em cima da obra, das obras. Não pode cair fora. Não pode. Professor, e o que é que tem a ver? Eu não vou fazer o imã, não. Calma, rapaz. Este ano nós teremos uma obra chamada Olhos d'Água. Incrível. Que obra. Agradeço a Deus todos os dias por poder. Pode ser mais sincero. Deixa eu ver se eu mostro para vocês bem aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Será que eu tirei daqui? De onde? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ela aqui. Olhos d'Água. É da Evaristo. Conceição Evaristo. Tá aqui. Uma das obras. Tá. Ela colocou assim. A gente combinamos de não morrer. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Bem simples. Vou dar primeiro o currículo dela e você diz se sim ou se não. Se eu não estou enganado, ela foi premiada em 2014 ali pelo Prêmio Jabuti, talvez não, seguramente é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, tá? Desculpa, ela é professora universitária do campo das letras. Vocês acham que isto aí que está escrito, o título de um conto dela, é um erro ou é um recurso? É recurso. É recurso. Muito bem. Ela é uma pessoa de origem humilde, tá? E ela, nos contos dela, ela retrata pessoas de origem humilde. Imaginemos que eu fosse uma pessoa que vivesse no gueto, não tivesse a devida instrução. Então, eu tenho que tentar representar, faz sentido o que eu estou falando para vocês? A forma como as pessoas falam. Sim? Fez sentido? Eu vou fazer outra pergunta. A palavra gente é plural ou singular? Singular. Singular. E combinamos. Plural. Plural. Eu tenho dois caminhos. Ou a palavra está concordando com outra palavra, ou a palavra está concordando com uma ideia. E agora? Se a concordância for de palavra para palavra, nós fizemos isso, a concordância será lógica. Lembra disso? Se a palavra concordar com uma ideia, a concordância será ideológica. Fechou? Se isso tudo for proposital, isso é chamado de sílabse, que é uma concordância ideológica e é uma figura de linguagem, é um recurso estilístico que não goza muito de prestígio social, porque ao brasileiro não é dado o benefício da dúvida, ou seja, na cabeça de muitos críticos, eles já olham direto e dizem assim, é um erro. Agora, olha que frase massa, a gente combinamos de não morrer. Então, se tu pensar em Drummond nessa frase aí, do E Agora José, ele está dizendo nós somos a resistência, mesmo não nos dando condição de sobrevivência a gente, como fala também o Euclides da Cunha, o sertanejo é antes de tudo um forte, ele é resistente. Com todas as críticas possíveis, nós somos resistentes. Vocês entenderam agora? Então a pergunta é, qual é a grande diferença entre o recurso e o vício? E aí, meus amores? O recurso é proposital, né, não? Isso! Isso! E o vício, não. Será que dá para sentir na hora da prova se foi recurso ou se foi vício? Sim ou não? Acho que sim. Pronto, acho que sim. Imaginemos que no meu texto eu escrevesse a palavra linguiça com 2 S. Tudo bem?
Tá tudo bem escrever linguiça com 2 S? Tá. Tá? Tá não. Linguiça com 2 S, tá, eu vou twittar aqui. Acabou que é marca igual a linguiça. Pá, 2 S. E aí, tá legal? Linguiça com 2 S? Sim ou não? E aí, galera? Tá não, tá não. Tá não, tá não. Aí você vai e vai me corrigir. Se BL, se não é assim que se escreve, não. Falei, cara, gente que passa a vida a corrigir os outros aí devem cuidar da sua própria vida. Gente que passa a corrigir os outros devem. E aí, gente? Gente que merece passa o dia a corrigir os outros devem. O que é que tá acontecendo agora? Gente devem. Você acha que é um recurso ou é um vício? Vício. Vício. É isso que eu quero que vocês sintam lá na hora da prova. Entenda se foi proposital ou não, porque se for proposital é um recurso. Se não for, é vício, dá para sentir. Como é que eu já venho cometendo deslize de ordem ortográfica, que eu chamo de barbarismo prosódico, e depois eu quero considerar isso como se fosse um recurso? É muito complicado. Vocês entenderam agora? Perfeito? É bem legal essa questão. Professor, Oi. se for, por exemplo, uma tirinha que tiver meio que zoando isso, é um recurso ou é um vício? Mas aí Tipo, tem tem um que ver a personagem que situação. fala linguiça com 2 S. Não, aí vamos lá, mas eu tenho que criar a situação. Me diz como. Você Não, fosse, por tipo exemplo, assim, é fosse uma assim, tirinha que. a pessoa que diz assim, vamos lá. Uma pessoa que escreve linguiça com 2 S é capaz de dizer também a gente sabemos de português. Fica claro que os dois estão no mesmo nível de recurso ou de vício. De vício. É isso. Entendido? Entendi, Perfeito? obrigada. Nada. Mas eu queria de novo, aí já vamos para a nossa penúltima, que eu tenho que entrar já em sala. Seguinte, e eu tenho que seguir a Bíblia. Professor, mas minha religião não é essa. Não, não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz, no princípio era o verbo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar quem na história? O verbo. Está aqui, o verbo. Depois que eu achar o verbo, sendo ele uma ação, eu vou atrás daquele que pratica a ação. Aquele que pratica a ação, ele é o sujeito, certo? E o sujeito tem como núcleo um substantivo ou uma palavra substantivada. Aqui eu terei como possibilidades céu e terra. Se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito é simples ou composto? Composto. A ordem direta, o sujeito vem antes do verbo. Neste contexto, a ordem é direta ou indireta? Indireto. Indireta. Massa, indireta. Como é o nome da figura de linguagem, vocês lembram? Não? Hipérbato, não? Também conhecido por vocês como inversão sintática. Tá? Aí, isso aqui é uma canção dominical. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não. Aí a pessoa vai dizer assim, professor, tem um erro de concordância. Alto lá. Depende. Você tem duas formas de concordar aqui. Quando o sujeito for composto, pós-posto ao verbo, eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou com a quantidade de núcleos. De novo, quando o sujeito for composto e pós-posto ao verbo, eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou com a quantidade de núcleos. Quando o sujeito for composto e pós-posto ao verbo, eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou com a quantidade de núcleos. A pergunta que eu vos faço é, houve erro de concordância nessa frase, sim ou não? Não. Não. Já que ele preferiu concordar com quem? O núcleo mais próximo. Isso, com o núcleo mais próximo, Márcio. Mas ele também poderia dizer nessa frase com...
Passarei. Mas céu e terra não são eles? Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não. Isso, é só inverter e colocar na ordem direta, né? Assim, o céu e a terra passarão, passarão o céu e a terra e passará o céu e a terra. Sim, assim, eu tenho que entender que, na questão, imaginemos que apareça um verbo sublinhado e esse verbo esteja no plural. Eu tenho dois caminhos, dois caminhos. Se for a terceira pessoa do plural e não houver o sujeito antes ou depois, isto é indeterminação do sujeito. Tipo assim, roubaram minha bicicleta. Professor, quem foi? Ora, meu amigo, se eu soubesse, eu não teria colocado na terceira do plural indeterminado sujeito. Sim? Agora, se roubaram minha bicicleta, um homem e uma mulher. Agora, quem roubou minha bicicleta? O homem e a mulher. Não posso dizer que sujeito aí é indeterminado. Primeiro passo, tenho que entender que sujeito nem sempre vai vir na frente do verbo. Pode vir pós-posto e isso aí vai fazer com que a ordem seja indireta. A meta é seguir a Bíblia como? Ele vai dizer no princípio era o verbo. Achei o verbo. Depois que eu acho o verbo, vou atrás de quem? Do sujeito, que tem como núcleo um substantivo ou uma palavra substantivada. Se esse verbo estiver no plural, o substantivo tem que estar no plural, ou pelo menos tem que ter mais de um substantivo como núcleo do sujeito. Amém? Tá tranquilo? Amores? Sim. E para nossa última orientação, sigam os sinais. Desculpa ter feito inicialmente vocês acordarem muito cedo hoje. Eu sei que a ideia era acordar 9, 10 horas, descansar, né? Para vir mais tarde para a aula. O uso da palavra mesmo. Mesmo, nós falamos em sala, tem três possibilidades. Mesmo como pronome reflexivo de natureza adjetiva, que é que isso quer dizer? O mesmo ele veio para acompanhar o substantivo e há de concordar com ele em gênero e número. Tipo, eu mesmo fiz o material, ela mesma fez o material, nós mesmos fizemos o material. Sim, isso é um pronome reflexivo de natureza adjetiva. O mesmo pode ser um advérbio, quando colar no verbo, por isso o nome é advérbio, quer dizer próximo do verbo, e terá valor de realmente. E se tiver valor de advérbio, ele é invariável, sendo invariável vai ficar no masculino e no singular, certo? Então, eu fiz mesmo a prova, então esse mesmo agora saiu de cima de um pronome substantivo e foi para cima do verbo. Se está do lado do verbo, ele é um advérbio. Sendo advérbio, é invariável, ficará no masculino e no singular. E o mesmo, ele pode ser parte integrante da conjunção subordinativa adverbial concessiva. Esta não nos interessa, porque não entra na relação de concordância. Eu só quero que vocês aprendam hoje, ou assistam depois essa aula que ficou gravada. Não precisa nem estudar para minha área. Pronto, só isso aqui resolve o seu problema, filho. Só isso aqui. Não estude, vá assistir a aula. Coloque na velocidade máxima aí que você vai. Só para aqui. Você vai conseguir responder. Que a ordem dos fatores altera o produto. Veja que na frase de cima, eu mesmo fiz a prova, ela mesma fez a prova. Porque tanto mesmo quanto mesma está colando no eu e no ela, que são pronomes de natureza substantiva. Quer dizer, eu, Elcio. Elcio mesmo fez a prova. O Elcio mesmo fez a prova. A Kátia mesma fez a prova. Bacana, porque o mesmo está colado nos substantivos e hão de concordar em gênero e número com o substantivo. Agora, olha como a ordem dos fatores vai alterar o produto. Quando eu peguei o mesmo e coloquei depois do verbo, fica claro que ele está se relacionando com o verbo e não com o substantivo. Se ele está próximo do verbo, ele é advérbio. E sendo advérbio, ele tem que ficar sempre no masculino e no singular. Eu fiz mesmo a prova, ela fez mesmo a prova. Por que não fica mesma? Porque não está se referindo ao substantivo, mas sim ao verbo. Se se refere ao verbo, é advérbio. E advérbio é masculino e singular. Fechado? Alguma dúvida? Professor, tenho uma dúvida. Um exemplo que o senhor deu na sala, numeral com função adjetiva. Por que é meio-dia e meia? Porque dia é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Então, dia? Não, masculino. Então, meio-dia.
não é 12h30? E 30 minutos não é meia hora. Hora não é uma palavra feminina? Sim. Logo, meia, por acompanhar o substantivo, tende a concordar em gênero e número, né, Israel? Certo, Guilherme? Faz sentido? Meio-dia, que é concordando com a palavra dia, e meia hora masculino, feminino, concordando com a é feminino. palavra hora. Fechado? 100%. Meus amores, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado por tudo que vivemos, que estivemos juntos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, o tio está sempre à disposição. Só Deus sabe, né, o que nós estamos passando, mas é para uma boa causa, tá? Logo, logo estaremos juntos, não vai tardar mais do que 2 meses, tudo bem? Amo vocês, vocês sabem. E gana e vontade nunca hão de faltar entre nós, para que a gente trabalhe junto, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E a gente conversa o mais breve possível. Pedir para voltar para as primeiras orientações. Está aqui a primeira, segunda orientação, terceira orientação. Printaram aí direitinho. A quarta orientação está aqui. Deixa eu ver aqui. Mandaram. Oi. Obrigado, João. Tamo junto, eu que agradeço. Fique com Deus. Valeu A, valeu B, valeu C, valeu D e valeu cada um com as suas especificidades. Conheço, lembro tranquilamente de cada um, pessoal do A das minhas linguagens, o B que se meteu a matemática, mas eles querem mesmo a linguagem, C, certo? Sempre com muita explicação, principalmente durante e finalizando aulas minhas com as duas, meu carinho eterno. D, meus lindos, meu Antônio sem acento, a galerona, André, todo mundo, minha flamenguista, Maria, todo mundo lá. E que aqui e acolá o tio, né, pirava o cabeção em sala, mas como fala Drummond, só o amor volta para brigar, então se eu pegar no pé de vocês é porque eu amava, não, amo, né, que é presente, tá? Fica com Deus, boa prova, qualquer reclamação sobre esse simulado é comigo ainda, tá? Tchau, beijo.